Ao longo dessa temporada, a gente conheceu um pouco mais de cada um dos animais da megafauna que habita os rios da Amazônia. E a curiosidade das crianças foi uma das nossas principais inspirações. Parece que quanto mais idade a gente tem, mais acostumados com o mundo vamos ficando. E todo o encanto e a curiosidade vai diminuindo, né? Um exercício que a gente precisa fazer na vida adulta é o de manter aceso o deslumbramento pela vida, pelo nosso planeta e por toda a diversidade que mora aqui. Observar e escutar as crianças em seu mundo de descobertas é uma forma incrível de fazer isso. E foram tantas perguntas legais e que vieram de tantas partes diferentes do Brasil que a gente não quis deixar nenhuma de fora. Por isso, se prepara para morrer de fofura com as vozezinhas que vamos escutar nesse episódio. Você está escutando o episódio Pequenos Perguntam sobre Gigantes, um bônus da temporada Os Gigantes dos Rios do Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, me enrolei toda, olha de novo. Vozes do Juruá. Para começar, a gente recebeu uma pergunta do Rafael Santoro, de Niterói, Rio de Janeiro. E quem vai responder é a Andressa Scabin, exploradora da National Geographic e uma das pesquisadoras que coordena o projeto Guardiões dos Rios, conservação de base comunitária da megafauna aquática amazônica. Os animais são ferozes? Oi, Rafael. Respondendo a sua pergunta, bom, isso depende. Se você pensar em relação aos seres humanos, geralmente os animais não são naturalmente ferozes e só nos atacam para se defenderem, quando se sentem ameaçados ou quando seus filhotes são ameaçados. Porém, existem alguns animais que são predadores, como as onças, os jacarés, ariranhas, que por se alimentarem de outros animais podem ser considerados bastante ferozes para suas presas. Por exemplo, para um peixe, um jacaré ou uma ariranha podem ser realmente muito ferozes e assustadores, você não acha? Agora para nós, eles podem até ser assustadores, mas dificilmente eles irão nos atacar, salvo algumas situações de autodefesa, assim como foi falado por Bartira em nosso episódio do Jacaré-Açu e pela Carol em nosso episódio das ariranhas. O boto, com todo o seu mistério, despertou a curiosidade da Elis, que tem 5 aninhos e é de Cabedelo, Paraíba. Moço, o boto, ele dorme, ele é noturno? E moço, ele também, ele dorme em pé, deitado ou sentado? Elis, quem vai te responder, na verdade, vai ser uma moça, a pesquisadora de mamíferos aquáticos, Mariana Pasqualini Frias. Oi, Elis. Respondendo a sua pergunta se o boto dorme em pé, deitado ou sentado. O boto, ele dorme nadando. Curioso, né? Mas ele dorme nadando porque se ele parar, ele afoga, ele precisa respirar, né? Então, de uma forma muito curiosa, os botos, eles não dormem totalmente como os seres humanos. O que eles fazem é, eles diminuem metade da atividade num lado do cérebro e continua funcionando o outro lado, para poder subir na superfície, respirar e descer de novo. E assim, eles vão se deslocando bem devagarzinho, movimentando bem devagar, para não gastar muita energia também. E uma vez que eles gastaram quase toda a energia do lado do cérebro que estava trabalhando, ele muda para o outro lado. Então, um lado descansa enquanto o outro trabalha e depois vice-versa. É assim que o boto dorme. E o Caio, também de 5 anos, de Niterói, também ficou curioso com os mistérios do boto. Como o boto cor-de-rosa se transforma em pessoa? Essa pergunta não é fácil de responder, hein, Caio? Mas chamamos o Antônio Moura da Cunha, que é mais conhecido por Seu Tota, para desvendar o mistério. Ele é meu tio e vizinho, aqui na comunidade São Raimundo. Eu tenho várias histórias a respeito à lenda do boto. Por exemplo, a irmã minha viu algumas vezes a pessoa virada em mulher, o boto, mas só para ter a cintura de fora. E quando afunda, ela buia, já é transformado num boto. E outras histórias de amigo meu também, da pessoa vir para a festa mesmo, normal, bebe junto com os outros parceiros, mas quando chega um horário determinado, a pessoa tem que descer e entrar para a água. E quando ele entra na água, se transforma em boto. Tenho também essas histórias de boto e várias histórias também a respeito à lenda do boto. É como que ele seja um
uma espécie de animal que isso é usado, essas lendas, que a gente vai falar no boto. Por exemplo, sou transformado em boto. Então é um animal que tem esse poder para isso, não sei, mas tem muitas histórias de boto, mas essa é uma das que eu sei. Os dentes afiados do jacaré-açu deixaram a Maia Sofia, de São José do Vale do Rio Preto, com a pulga atrás da orelha. Por que os jacarés são tão assustadores? Quem responde essa é a pesquisadora de jacarés, Bartira Oliveira. Oi, Maia, tudo bem? Meu nome é Bartira e você quer saber por que os jacarés são tão assustadores, né? Eu acho que é porque eles têm muitos dentes, daí parecem que são agressivos. Mas na verdade eles não são agressivos, eles estão apenas protegendo seus territórios, principalmente as fêmeas no período reprodutivo, onde elas defendem seus ninhos e seus filhotes. Olha que legal, né? Então é só a gente respeitar os jacarés no seu ambiente que tá tudo bem. A Bartira também recebeu a pergunta do Anthony, de 4 anos, com a sua mãe Paula. Qual a idade? Qual a idade dele? E o tamanho? De quem? De jacaré. Do jacaré? Oi, Anthony, tudo bem? Meu nome é Bartira e você quer saber sobre a idade dos jacarés, né? Bom, os jacarés eles vivem muito, mas a gente não sabe ao certo até qual idade que eles podem chegar. Os jacarés eles não param de crescer, eles vão crescer na vida toda. Só que quando eles são mais jovens, eles crescem mais rápido. E aí, à medida que eles vão envelhecendo, esse crescimento deles vai ficando mais lento, mas ainda assim eles continuam crescendo. Um jacaré de 4 metros de comprimento total, ele pode ter mais de 40 anos. Isso é muita coisa, né? Mas a gente não sabe até qual idade que esses animais eles podem chegar. Viu, Anthony? Quem sabe não vai ser você, o cientista, que vai conseguir responder essa pergunta. Agora, sobre as ariranhas, a Ana Luísa quer saber. A minha curiosidade é não sei como que a ariranha consegue brincar mais tempo e ter bastante energia para brincar com as outras ariranhas. E não sei qual é o peixe específico que ela come. A pesquisadora de ariranhas, Patrícia Rosas, vai saber te responder. Oi, Ana Luísa. Eu sou Patrícia Rosas, sou bióloga e trabalhei por muitos anos pesquisando as ariranhas na Amazônia. Eu achei muito interessante a sua curiosidade, porque as ariranhas são realmente animais muito ativos. Elas passam a maior parte do dia em movimento. Nadam muito bem, podem nadar vários quilômetros em um único dia, mergulham, pescam, cavam suas tocas. E para conseguir energia para fazer isso tudo, elas precisam se alimentar muito bem. As ariranhas, elas se alimentam principalmente de peixes, que é um alimento forte, muito rico em proteínas, e elas fazem várias refeições ao longo do dia. Exatamente por serem muito ativas e gastarem muita energia, elas se alimentam, fazem a digestão muito rápido e logo estão com fome novamente. Então, uma ariranha, ela come a cada 2, 3 horas ao longo do dia, e dessa forma, uma ariranha adulta, ela pode comer até 3 quilos de peixe em um único dia. É muito peixe, né? Então, a energia dela vem exatamente da boa alimentação. Uma alimentação forte, rica, em uma quantidade boa e feita em vários momentos ao longo do dia. E sobre os peixes que elas mais gostam, as ariranhas elas comem várias espécies de peixe, mas elas preferem aqueles peixes que são mais fáceis de capturar, que são aqueles peixes que nadam mais devagar, que vivem no fundo dos rios, embaixo de pedras, troncos, misturados à lama do fundo dos lagos. Elas gostam muito das traíras, dos peixes que são conhecidos como cascudos, bodós, pintado. Tá certo? Eu espero ter respondido a sua pergunta e espero que você, assim como as ariranhas, se alimente muito bem para ter bastante energia para brincar. A Maia Sofia é tão curiosa que enviou uma pergunta sobre cada animal, gente. Maia, se você quiser, você pode se tornar uma pesquisadora de animais. Já pensou nisso? Igual a Gisele Valdevino, que está fazendo doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
e é ela que vai responder a sua pergunta sobre o peixe-boi. Será que os mergulhadores criaram histórias de sereias por causa do peixe-boi? Oi, Maia, tudo bom? Aqui é a Gisele, eu sou bióloga, eu estudo peixe-boi da Amazônia, aqui no INPA, em Manaus, e eu faço meu doutorado estudando as variações morfológicas no crânio do peixe-boi da Amazônia e das outras espécies de peixe-boi também. E respondendo a sua pergunta sobre a origem da ordem Sirenia, do nome Sirenia, então, a ordem Sirenia é a ordem dos mamíferos aquáticos que engloba os peixes-bois e os dugongos, atualmente. E sim, o nome dessa ordem tem relação direta com a lenda das sereias. Por quê? Porque há muito tempo atrás, durante as grandes navegações, os exploradores, os marinheiros e os colonizadores, eles acreditavam que os peixes-bois e os dugongos, eles eram as sereias das lendas que eram inventadas sobre esses seres mitológicos que habitavam os mares e que possuíam um canto muito maravilhoso. E esse canto tinha o poder de encantar os navegadores. E até mesmo o navegador Cristóvão Colombo, ele registrou no seu diário de bordo, seu diário de viagem, a seguinte informação. Ele falou que quando ele chegou aqui nas Américas, ele conheceu as sereias e que elas não eram tão bonitas quanto ele pensava que elas fossem. Por quê? Na mitologia, dizia que as sereias eram mulheres que tinham um canto com o poder de encantar os navegadores. E, na verdade, eles estavam descobrindo que as sereias que eles tanto falavam eram os sirênios, os peixes-bois e os dugongos. Então, por conta dessa relação, é que a ordem dos peixes-bois e dos dugongos se chama Ordem Sirenia, que significa sereia. Tá bom? Um abraço para você. E o Arthur, da comunidade Novo Horizonte do Médio Juruá, enviou pra gente uma pergunta depois de escutar o episódio sobre o peixe-boi. Ele é filho do Edmar Costa, o técnico em produção sustentável do Instituto Juruá. Arthur, ouvindo o episódio do podcast do Instituto Juruá sobre o peixe-boi, você tem alguma pergunta para fazer sobre o peixe-boi? Como o peixe-boi não tem chifre, tem nariz de boi e cauda de peixe? Chamamos o José Mike da comunidade São Raimundo para te responder, Arthur. O peixe-boi, ele é chamado de peixe-boi só devido a essa parte do focinho dele que parece com um peixe-boi. Tá? Ele não tem chifre mesmo, ele não tem... E a cauda de peixe também não tem, porque ele não é peixe verdadeiramente, né? Ele é carne. Por isso que ninguém, por exemplo, você não pesca peixe-boi, você caça o peixe-boi. É por isso que ele tem esse nome de peixe-boi. Mas ele não tem chifre mesmo. A única aparência do boi só é o focinho dele aí, essa parte do focinho que a gente chama. A boca ali que ele come o capim e o nariz dele também. É essa parte aí, esse couro dele duro, grosso, que também parece com o couro de um boi. Aqueles peixinhos gordinhos, eles são bem bonitinhos, né? Esse é o Miguel, de Niterói, falando sobre o pirarucu. Eu acho eles muito lindos mesmo, Miguel. E se você visse um ao vivo, você ia ver que de peixinho não tem nada. São verdadeiros peixões. E quem vai responder a pergunta que você enviou sobre o pirarucu vai ser a Fernanda Moraes, que ela é moradora da comunidade Lago Cerrado, contadora de pirarucu e presidente da AMAB. A AMAB é a Associação dos Moradores Agroextrativistas do Baixo Médio Juruá. Aquele peixinho, ele é criança ou ele é adulto? Bom, como ele nada direito ou rápido? Olá, Miguel. O pirarucu é o nosso bem precioso aqui do Amazonas. É o nosso gigante de águas doces e que tem tamanho filhote e também adulto.
O filhote, você vai conseguir vê-lo a partir de 1 metro, já está um tamanho que você consegue ver. E a partir de 1,5 metro, que nós chamamos de bodeco, já consegue ver um tamanho bem grandinho. E ele também é adulto, que ele mede até 3 metros de comprimento. Ele usa a cauda para nadar junto com as outras nadadeiras e usa a cabeça, o tronco que a gente chama, para tomar a direção de onde que ele quer ir, tá bom? Gente, e o Lucas Bortolini de Piedade, São Paulo? Enviou também perguntas incríveis que deixou até os pesquisadores sem palavras. Você também seria um super pesquisador, Lucas. A tartaruga marinha é mais rápida do que a terrestre? Quem vai te responder é a Virgínia Bernardes, coordenadora científica do Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia, o CEQUA. Oi, Lucas. Tudo bem? Me chamo Virgínia e moro aqui na Amazônia. E trabalho com pesquisa com as tartarugas de água doce que moram aqui. Recebi a sua pergunta pelo Instituto Juruá e achei bem interessante e curioso, já que é difícil pensar quem é mais rápida, já que essas espécies vivem em ambientes totalmente diferentes. Cada espécie, Lucas, tem o corpo adaptado para o ambiente em que vive. Acredito que se a gente colocar uma tartaruga marinha apostando uma corrida com uma tartaruga terrestre no ambiente terrestre, a tartaruga terrestre pode ser mais rápida, pois tem uma pata adaptada para se locomover na terra. Mas se for no mar, as tartarugas terrestres vão perder a corrida. Sabe que as espécies de tartarugas aquáticas possuem um corpo adaptado para viverem nos ambientes aquáticos. As marinhas, por exemplo, possuem nadadeiras para nadarem mais rápido e longas distâncias e fugirem dos predadores. Mas elas também saem da água e, quando precisam se locomover fora da água, realizam um esforço enorme para conseguirem desovar, pois andam bem devagar, se arrastando na areia das praias. Já as espécies de tartarugas terrestres possuem patas fortes, adaptadas para sustentar o corpo, o peso, e andam devagar, mas conseguem passar por barreiras, como troncos nas florestas. Possuem também uma adaptação interessante. Elas conseguem se esconder a cabeça e as patas dentro do casco completamente, fugindo dos predadores. Será que respondi a sua pergunta? Espero que sim. Um abraço. Olha, só um time desses de especialistas para conseguir tirar tantas curiosidades sobre o mundo dos animais, né? Crianças, muito obrigada pelo envio de cada uma das perguntas que apareceram nesse episódio e em todos os anteriores. Vocês ajudam a nós adultos a perceber as coisas mais incríveis que tem nesse mundão. E claro, agradecemos aos familiares que toparam participar e ajudaram no envio das perguntas. Nós gostaríamos de agradecer a todos os entrevistados que participaram das entrevistas e nas respostas às perguntas. Vocês abrilhantaram cada episódio com a generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês. Agradecemos também a todas as entrevistadoras, que sim, foi um time só de mulheres curiosas. Obrigada, Luana Alencar, pela edição de cada episódio e pelo talento de transformar cada emoção em um som diferente. E ao Rafael Chicaiban pela produção das artes gráficas dessa temporada. Um carinho todo especial a Maria Cunha, a voz do Juruá, que a cada dia se torna mais poderosa e teve toda a dedicação do mundo na construção desse podcast desde o início. E a Pamela Barbosa, que abraçou Vozes do Juruá de primeira, mesmo dizendo na primeira entrevista que conduziu: eu nunca fiz isso. Mas logo em seguida... então bora lá. E fez tudo com o capricho e a dedicação de quem já faz há anos. E também a Andressa Scabin, uma das coordenadoras do projeto Guardiões dos Rios e que sempre apoiou integralmente o Vozes do Juruá. Graças a ela, que se embolou toda na gravação da vinheta, temos a melhor vinheta que poderíamos ter. A nossa linda música tema foi feita pelo João Campos Silva, o presidente do Instituto Juruá, que deixa sempre um toque de sensibilidade por onde passa. E a gente agradece também a toda a equipe do Instituto, que são os nossos maiores apoiadores. E é claro, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós dedicamos essa temporada a cada morador e moradora do Rio Juruá,
Um agradecimento também, mais que especial, a quem está no grupo do WhatsApp, onde distribuímos os áudios de cada episódio. Graças a vocês, essas vozes estão chegando a pessoas de todo o canto. Contamos com vocês para continuar compartilhando os áudios e espalhando essa mensagem. Não deixe de acompanhar o trabalho do Instituto Juruá pelo nosso site. Lá você pode assinar uma newsletter e receber novidades sobre o Juruá todo mês na sua caixa de e-mail. E você encontra a gente nas redes sociais pelo @Instituto Juruá. Essa temporada teve o apoio da Pulitzer Center. Obrigada, Pulitzer! Nos vemos na próxima com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.